Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professora Márcia Ramos. Trabalharemos hoje a questão do emprego, o uso do hífen. Vamos lá? Nossa aula é a aula 57.1, de olho na tela. Temos aqui os casos especiais do emprego do hífen, tá certo? Como que eu vou utilizar o hífen? Então, você sabe? Com a nova ortografia? Então, com o novo acordo? Então, fique ligado na aula. Temos aqui o texto, ó. O dia abriu seu parasol bordado de nuvens e de verde ramaria. E estava até um fumo que subia minuciosamente desenhado. Depois surgiu no céu arqueado a lua, em pleno meio-dia. Na rua, o menininho que seguia parou, ficou a olhá-la. Aqui nesse texto, amados, a gente já começa a perceber o uso do hífen. Temos também aqui que, né, para confundir, você não pode confundir o hífen com o travessão, tá certo? Então aqui quando eu falo assim, quando que eu uso o hífen? Na hora que eu quero falar pausadamente, como no caso aqui, minuciosamente, ó, dá uma pausa, né? E tá fazendo aqui a separação silábica gramatical. E na palavra composta, né, que nós temos aqui meio-dia, né, em substantivo composto, e no momento em que você vai empregar o pronome oblíquo átono, não é mesmo? Né? Quando você usa o pronome oblíquo para fazendo a colocação como complemento verbal, tá certo? Então, eu vou grifar aqui para vocês, né? Aqui, ó, olhá-la, meio-dia e minuciosamente, que tá mostrando, né? Os casos especiais e o uso quando a gente faz a utilização do emprego do hífen, tá certo? Tanto para separar sílaba em palavras compostas ou para colocar um complemento verbal, certinho? Então vamos lá então, mais uma temática, né, para você armazenar no seu HD. Aqui nós temos a nossa árvore do conhecimento, belezinha? De olho na tela, nós temos o seguinte, em substantivos compostos por justaposição. Lembra lá? Então, aqui eu tenho guarda-chuva, azul marinho. Então, aqui houve uma justaposição. O que é isso? Quando eu tenho duas palavras, né? Ó, se eu tenho duas palavras, eu vou ter o quê? Dois radicais. Aí, nenhum vai sofrer a mudança. Não sofreu, não houve nenhuma alteração. Por isso que é em substantivos compostos por justaposição, quando não sofre alteração na fonética, tá certo? Não há perda. Não se usa hífen nos compostos que têm algum elemento de ligação, a menos que sejam do campo da botânica ou da zoologia. Nós temos aqui pé de moleque, mula sem cabeça, jardim de inverno. Então, não se pode usar hífen aqui nesse caso, tá? Qual seria o elemento de ligação? Tá aqui, ó, preposição, tá certo? Agora, vamos ver aqui, ó, mais, olha só a observação, quando fala mais, ó, você tem que ficar atenta, amadinho, olha só. João de Barro, usa-se hífen, coco da Bahia, abelha da terra. Por quê? Então esses daqui tem elemento de ligação, mas só que estão ligados a quê? Ao campo da botânica e da zoologia. Ó, João de Barro, uma ave, coco da Bahia, a planta, abelha da terra, o inseto, tá certo? Então vamos lá, vamos ver mais algumas exceções aqui, vocês vão prestando atenção. Água de colônia, arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito e pé de meia. Então, isso aqui, como sempre na gramática, há exceções.
Beleza? Então, você tem que ficar atento a isso. E o que você vai ter que tomar nota? Olha só quanto que vai usar em formas verbais com pronomes enclíticos ou mesoclítico. Ai, amadinha, o que é isso? Olha, presta atenção. Lembra lá da colocação pronominal? Quando o pronome é enclítico, ó, o pronome oblíquo, né, o me, te, se, nos, vos, ficarão depois do verbo, tá certo? Mesoclítico vai ficar no meio do verbo. Então, aqui no exemplo, você já vai perceber esta questão do emprego, né? Do uso do pronome oblíquo, fazendo uso do quê? Do hífen, ó. Chamá-lo, olha só, aqui a ênclise. Vendê-lo-ei, aqui ocorre o quê? A mesóclise. Então, quando que eu vou utilizar o hífen? Ó, quando for indicar ênclise e mesóclise. Tome nota. Em palavras com prefixo ou falso prefixo, ó, olha só a observação. Radicais gregos ou latinos sem uso independente no português. Quais são esses radicais gregos ou latinos? Aqui eu trouxe alguns nomes, né? Alguns radicais gregos e latinos. Nós temos aqui o aero, o agro, o ante, o arque, alto, bio, contra, eletro, extra, fono, gel, hidro, infra, intro, retro, lipo, macro, mega, micro, mini, mono, multi, neo, penta, pluri. Ó, você vai ligar plurissignificação, olha aqui o prefixo, né? Poli, proto, pseudo, semi, supra, tele, tetra, tri e ultra. Beleza? Então, eis aqui alguma lista de alguns prefixos, ó, ou falso prefixo, gregos e latinos. Aqui, quando que vai exigir o hífen? Diante, né? Se a palavra começar com H, ele vai exigir o hífen. Há necessidade de colocar o hífen. Então, nós temos aqui arque, hipérbole, alto, hipnose, neo, helênico, semi-histórico, tri-hídrico. O que nós temos aqui? Aqueles radicais que eu coloquei na relação anterior, mas se a palavra seguinte começar com H, não ficou bem em cima do H, amadinho. Vou colocar um pouquinho para cá, que você já sabe, ó. Aqui o H, há necessidade de você, né, empregar o hífen, certinho? Ó, diante da mesma vogal com que termina. Então, se começa com a mesma vogal e a outra palavra vai iniciar com a mesma vogal, há necessidade, uso obrigatório de quê? Do hífen. Temos aqui a palavra, ó, auto-observação. Tem a palavra auto e logo em seguida vai começar o quê? Observação. O que aconteceu aqui? Mesma vogal. Então, tem que empregar o hífen. Temos na palavra contra-ataque, micro-ondas, anti-inflamatório. Então, diante da mesma vogal com que termina, há necessidade do uso do hífen. Tome nota. Quando não admite o hífen, o que você deve fazer? Quando? Ó, diante de consoantes que não sejam H, no caso de R ou S, o que vai acontecer? Vai dobrar, tá certo? Vai dobrar essa letra. Então, nós temos aqui, ó, antidata, ó, não precisa de hífen, juntou. Anticare, hidromassagem, sobreloja, autorretrato, ultrarrealismo, contrassenha, suprassumo. Que antigamente,
olha só, ultra-realismo, tinha o hífen. Mas agora, com o que aconteceu? Dobra-se a letra, né? A consoante. Aí, no caso, do R e do S. Tá certo? Por isso que ficou aqui ultra-realismo, contrassenha, suprassomo e autorretrato. Beleza? Diante Vogal, né? Diferente daquela com que elas, que no caso, né? Termina. Nós temos aqui, ó, antiaéreo, fez a junção, infraestrutura, microeconomia. Se não é a mesma vogal, o que vai acontecer? Vogal diferente, haverá a junção. Então, não vai admitir o hífen. O mesmo acontece com a palavra autoescola. Em prefixos terminados por consoantes, vocês vão ter que observar. Lembra que o prefixo sempre vai ficar antes do radical, não é mesmo? Sempre o prefixo vai ficar antes do radical. Então, nós temos aqui, ó, o prefixo inter, o prefixo super e o prefixo hiper. Eles vão acontecer antes do R e antes do H. Então, aqui duas palavras, ó, super-homem, né? Olha só, terminou com E, logo em seguida apareceu o quê? O H. Então, você vai colocar o hífen. Aí, ó, inter, não terminou com R? Logo em seguida, o que aconteceu? Apareceu o quê? O R. Aqui, você lembra que quando eu tenho vogal repetida e R e consoante repetida, sempre você vai colocar o quê? O hífen, tá certo? Então, prefixo terminado por consoante antes de H ou R, é necessário o uso de hífen. Temos aqui circo hospitalar, circo murada, pan-americano, pan-negritude. Então, aqui no caso, com os prefixos circo e pan antes de H ou vogal ou M ou N, tem que utilizar o hífen. Toda vez que você, na palavra, você vai gravar, toda vez que aparecer o prefixo pan, circo, antes de H, vogal, M ou N, você vai fazer o uso do hífen, beleza? Fácil, né? Vamos tomar mais nota aqui agora com o prefixo mal. Prefixo mal, antes de H, vogal e L. Então, o que você está percebendo aí? Sempre quando vai aparecer o H, antes do H, terá o quê? O hífen. Mal-humorado, mal entendido e mal limpo. Olha só, marcando bem aqui, ó. Aqui já usando a palavra mal como prefixo. Mal-humorado, você já sabe que já se essa menina é mal-humorada. No caso, menino é mal-humorado, né? A palavra mal-humorado é o quê? Vai ter que ser o uso do hífen. Mal entendido, marcando aqui para vocês também. E mal limpo, certinho? Certo? A gente já teve uma aula dessa lá no nivelamento, né? Falando, né? Do novo acordo, aí houve algumas alterações. Então, você aí, amadinho, que lá das primeiras aulas, né? Que a gente teve 16 aulas de nivelamento, e lá quando chegou naquele emprego do novo acordo, né? Aí você já, lá que a gente estudou da questão da acentuação e também tinha a questão do uso do hífen. Prefixo ab, ó, ab, ob, sob e sub. Antes de H, de B e de R, o que vai acontecer? Né? Uso obrigatório
né, do hífen, não esqueça. Então, ab-rogar, repção, sob-roda, sub-repetício, sub-bibliotecário. Quase que não sai, amadinho, né? Deu aquela trava, né, na hora da minha pronúncia aqui. E sub-humano, que é variante de sub-humano, tá certo? Importante. O que é importante aqui? Ó, com prefixo, eu tenho agora com prefixo ad. Antes de H, D, O, R. O que vai acontecer? O uso obrigatório do hífen, tá? Então, professora, tem que fazer uma relação de prefixo. Amado, você pode até pesquisar, tá certo? Você vai fazer uma pesquisa. Quais são as palavras que usam o prefixo ad? Aí você só vai pegar a relação, né? Que se a palavra começa com H, com D ou com R. Pareceu, pronto. É necessário o emprego do hífen. Então, nós temos aqui, no caso, ad-rogar. Prefixo bem, ainda há pouco a gente falou do mal. Agora vamos falar do bem, né? Do bem e sem. Sempre, sempre com o hífen. Então, no caso, eu tenho sem vergonha, sem teto, bem-vindo, o bem-estar. Essa palavra bem-vindo, toda vez que eu vou iniciar a aula, eu falo bem assim para vocês. Olá, amadinhos, sejam bem-vindos, porque bem-vindos, né? Bem-vindos, aí eu tenho o quê? Um substantivo. Quando você vai pluralizar, você tem que colocar o Szinho lá no final do bem-vindos, tá certo? Aí, ó, bem-vindos, bem-vindo é assim mesmo, tem que ser empregado com o hífen. O bem-estar, bem-estar é o quê? É um substantivo também, beleza? Quais são as observações que nós teremos aqui? Primeira, verifica-se sem, olha só, atuar realmente como prefixo. Você tem que verificar. Então, nós temos aqui, há um sem número de erro com prefixo. Então, aqui, ó, presta atenção, foi usado com o hífen. Mas, olha só, era um imóvel sem número. Então, esse daqui, esse sem aqui, não está usando como prefixo, aqui nessa observação aqui. Mas já aqui nesta palavra é um prefixo. Tanto que é um sem número, essa palavra é um sem número, eu vou dizer que é o quê? Um substantivo, igual como bem-estar e bem-vindo, tá? Às vezes, bem se une sem hífen, a palavra seguinte, passando então a bem. Então, vamos lá. Aí, no caso, em vez de ficar com esse bem aqui com M, ele vai ficar um bem desse jeito aqui, ó. Bem quesito, bem quisto, bem fazer, olha bem, né? Quando ele se unir, ele vai trocar o M pelo N, como aconteceu aqui nesse caso aqui, ó, tá? Bem fazer, bem fazejo, bem feito, benfeitor, benfeitoria, bem querer, bem querença, bem querente, tá certo? Aí você viu, aqui, ó, ele não tá sendo o quê? Prefixo, não é mesmo? Ele aí vai tirar o hífen e vai ficar o bem com o N. Por quê? Você já sabe, né? Lá naquela regrinha que só pode usar o M, né? Antes de P e B. O que aconteceu aqui? As palavras que estão na frente são diferentes de P e B. Por isso que tem que ser grafado com o N, tá certo? Mais uma coisa aqui. Também se escreve bem querer, quando for no caso de substantivo, quando ele for substantivo, bem querência e
bem querente no caso de hífen, se for substantivo, tá bom? Agora, casos especiais. Com os prefixos, olha só. Co, re, pre, pro, des e in não admitem, presta bem, olha só, não admitem o hífen. Aí, no caso, temos aqui, ó, reeditar, né? Editar novamente, coautor, pré-estabelecer, propor, no caso, seria desumano, né? Desumano ou desmano, inabitado. Beleza? Então, aqui você já está percebendo aqui essa questão que não admite o hífen. Pré, pró e pós, quando acentuado, o que vai acontecer? Olha esse prefixo, né? Que eles são prefixos tônicos. O que vai acontecer? Vai fazer a exigência do hífen. Então, nós temos aqui pré-vestibular, pró, o que? Europeu, pós, operário. Com aqui os prefixos além, aquém, recém, também vão fazer a exigência, né? No caso, quando eu falo exigência, é o uso obrigatório também do hífen. Além túmulo, aquém fronteira, recém casado. Agora nós temos aqui, né, alguns prefixos como vice, viso, ex, né? O que não é mais, né? Esse é ex. Tem gente que vai fazer para meu ex, mas o ex, sota e solto exige o quê? O hífen. Então, nós temos aqui, ó, vice-diretor, o uso obrigatório do hífen, viso-rei, né, o antigo, lá do Portugal antigo, ex-prefeito, sota-proa, soto-ministro. Agora, Mardia, isso daqui é muito interessante, isso tem algumas palavras, né, de origem indígena, há necessidade de você colocar o hífen. Temos aqui o caso, no caso da sufixação, emprega-se o hífen para separar os sufixos açu, guaçu e mirim. Essas palavras aqui, ó, esses sufixos aqui, são sufixos de origem tupi-guarani, né? De origem indígena. Sempre que a palavra inicial terminar em vogal acentuada ou quando houver exigência da pronúncia, né? Na realidade, são adjetivos usados como sufixo. Aí, qual palavra que você já ouviu falar que usa essa questão do açu, guaçu e mirim? Tem animal, né? Tem cidade. Não? Lembrando aí, qual é a cidade? Vamos dizer assim, qual município, qual animal que você já ouviu com esses sufixos, que são de origem tupi-guarani? Então, nós temos aí uma cidade, né, um município que tem Guajará-Mirim. Então, você vê que a última vogal da primeira é Guajará, ela não é acentuada, ela não é tônica, então é necessário você colocar o hífen. Então, Guajará-Mirim, tá certo? Jacaré-Açu, beleza? Então, tome nota aí. Então, no caso de sufixação, porque vai ficar depois, né? Sufixo depois, prefixo antes. Há expressões que podem vir ou não com hífen. Então, nós vamos prestar bastante atenção aqui, ó. Né? Se trata de um nome composto, o que vai acontecer? Vai aparecer o hífen vai ser obrigatório.
Ele tem uma cabra cega. Vamos brincar de cabra cega. O que nós temos aqui? Nós temos duas, se a gente for falar na oralidade, né? Ele tem uma cabra cega, quer dizer, o animal que é cego, tá certo? Então, nessa daí, não é necessário fazer uso, porque aqui eu tenho o nome de um animal e esse aqui é o estado que ela se encontra, que ela não tem a visão, então se segue aí. Então, não há necessidade de fazer você uso do hífen. Mas quando for o nome do jogo, o que você vai perceber? Vamos brincar de cabra cega? Aqui é o nome, tanto aqui é o nome do jogo. Então, quando for o nome do jogo, você vai fazer o uso do hífen, tá bom? Estão entendendo aí? Deu para ver a diferença? Ele tem uma cabra cega, um animal que é cego. Vamos brincar de cabra cega? Aí a cabra cega é o jogo, tá certo? O nome da brincadeira. Há 2 pontos de ônibus nessa rua, ó. Não utilizei 2 pontos na frase. Então, olha só, 2 pontos, 2 locais, tá certo? 2 paradas. Vamos dizer, então, esses 2 pontos aqui, não há necessidade. Mas quando for o nome do sinal da pontuação, como aqui, ó, só pelo contexto você vai perceber, né? O nome da pontuação, há necessidade de colocar o hífen. Mas assim, há 2 pontos de ônibus nessa rua, ou seja, 2 lugares que o ônibus para, tá certo? 2 locais. Não há necessidade, tá bom? Que pontos aqui, ó, posso substituir por parada. A mesma coisa se eu falasse assim, há 2 paradas de ônibus. Então, isso daqui seria sinônimo de 2 paradas, tá bom? Faz-me bem estar aqui com vocês. E a outra, lutava pelo bem-estar da família. Então, como eu já falei, esse aqui está relacionado a quê, amadinho? Aqui, esse bem-estar aqui. Ó, troco pelo conforto, né? Então, conforto é o quê? Substantivo. Conforto, nome, substantivo. Bem-estar, substantivo. Ó, e esse aqui, faz-me bem. Ó, o bem de estar aqui com você. Diferente, tá bom? Desta segunda aqui, do conforto. A pessoa se sentir bem na primeira, tá bom? A companhia da outra é de trazer algo bacana, tá bom? Diferente desse bem-estar. Então, vamos ver aqui essa questão, se você entendeu, né? Quais são os relacionados ao uso ou emprego, quando que eu devo usar o if, quando que eu não posso usar, quais são as regrinhas, né, de usar ou não. Vamos ver isso na prática. Então, vamos lá? Vamos praticar. Então, aqui é este momento, né, que você vai ver. Se você prestou atenção na aula, né, quando for vogal repetida, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer o uso obrigatório do hífen. Quando a outra palavra começar com H, eu vou ter que colocar, tá certo? Se o prefixo termina com vogal e a outra palavra iniciar com a mesma vogal, eu também vou ter que colocar o hífen, tá certo? Se for vogal diferente, o que vai acontecer? Vai fazer a junção, beleza? Então, vamos lá, vamos para a prática. Aqui nós temos o seguinte, assinale a alternativa que apresenta todas as palavras grafadas corretamente quanto ao uso do hífen. Ó, todas, vejam bem que no enunciado está pedindo todas as palavras grafadas, ou seja, escrita, que for escrita corretamente, utilizando o hífen. Nós temos aqui na letra A, afrodescendente, pé de moleque, cor de rosa, eurocêntrico. Na outra, eu tenho
conta-gotas, antissemita, ex-diretor e coordenador. Na C, erva doce, cobra d'água, afroasiático, couve-flor. Nós temos aqui também semiárido, extracurricular, retroalimentar, socioeconômico e infraaxilar, anti-inflamatório, paraquedas e para-brisa. Então, você vai olhar, amadinho, você vai marcar qual que foi grafado com o uso correto do hífen A, B, C, D ou E. Qual é o gabarito da questão? E aí, nós temos aqui o gabarito letra C, né? Em que todas as palavras foram grafadas corretamente. Eu tenho um semiárido, né? Semiárido não, desculpa. Tem o erva doce, cobra d'água, afroasiático e couve-flor. Beleza? Vamos mais uma. Se você não conseguiu acertar aqui, não fique triste, mas tem mais outra questão aqui para você analisar. Tomar uma aguinha rapidamente, só para molhar a garganta, que tá dando irritação. Aqui, você tem o seguinte, ó. Você vai assinalar um emprego alternativo em que o emprego do hífen, né, está correto nas palavras destacadas. As destacadas estão todas escritas com letras maiúsculas, tá bom? Tá em destaque mesmo. Nós temos aqui, na letra A, um programa pró-criança é fundamental no Brasil. Letra B, em períodos pré-eleitorais sempre surge discursos a favor da infância. Na letra C, as condições pré-existentes devem ser levadas em consideração. Na letra D, curso de pós-graduação contribui na formação de especialistas. E na letra E, pré-adolescência é uma fase intensa na vida humana. Então, vocês estão prestando atenção que o emprego, né? Você vai observar o emprego do hífen nessas palavras que estão em letras maiúsculas. Tá bom? Mas ele quer que esteja grafada corretamente, que foi escrita corretamente. A, B, C, D ou E, nós temos aqui o gabarito letra B, tá certo? Em períodos, né, de pré-eleitorais surgem discursos a favor da infância, certinho? E aí, amadinho, terminando aqui nosso treino, vamos lá para a hora de produzir. O que você, amadinho, na hora de produzir é o nosso trabalhando gênero, né? Temos aqui o seguinte, toda aula a gente faz aqui faz uma explanação do conteúdo e você, amadinho, vai construir o seu mapa mental. Por que esse mapa mental? Porque eu sempre cobro o mapa mental ou o mapa conceitual para facilitar na hora que você for estudar, tá certo? Você fazendo o mapa mental, vamos ver se você realmente entendeu qual é o assunto, qual do conteúdo estudado, emprego do hífen, tá? Aí, então esse vai ser o tema geral. Aí vai, tema relacionado ao emprego do hífen, o uso obrigatório, né? E o proibido, tá certo? Aí você vai colocando, né? Com linhas e setas, se você quiser usar imagem, cores diferentes, pode usar também, tá certo? E aqui nesse quadrinho tem as vantagens desse fazer o uso do mapa mental para a aprendizagem, tá certo? Muito bem? Então, a gente fica por aqui e daqui a pouco, né, eu retorno para o nosso momento de revisão. Até lá!